Mãe, lançado em 2017, dirigido por Darren Aronofsky, é um filme que dividiu muito a opinião das pessoas, entre pessoas que detestaram o filme e pessoas que não entenderam nada, podendo ter uma parcelazinha ali que amou o filme. E hoje nós vamos tentar desvendar o que afinal é essa loucura que temos nesse filme. Quer entender um pouco mais? Então vem com a gente. Deus te ajude. Olá pessoal, aqui é o Baldoncini, eu sou o Felipe, aqui está o Lucas. Fala, meu povo. E atrás das câmeras está o Leandro. Opa. Então pessoal, hoje vamos apresentar o filme Mãe. Então, esse filme ele vai ser um suspense com alguns toquezinhos de terror, onde vemos um casal que vive em um lugar isolado e de repente começa a receber visitas de estranhos, que são extremamente inconvenientes e vão chegando cada vez mais, onde as coisas vão ficando descontroladas. No final desse filme você vai estar se perguntando o que está acontecendo aqui, pois as coisas escalam de uma forma muito intensa. Tudo que estou tentando fazer é trazer vida para esta casa. Abra a porta para novas pessoas, novas ideias. Eu sinto muito. Saiam da minha casa! Saiam! Você se doa. Nunca é o bastante. Esse filme, seria mais uma alegoria da Bíblia. Você pode reparar que tem várias cenas que faz contexto à Bíblia. Você pode ver, assim, não vou dar spoiler agora, pessoal, mas esse filme, ele tem certas cenas que você começa a pegar a referência da Bíblia. Bom, quanto a essa questão, esse é um dos motivos que muita gente detestou o filme. Porque, como você disse, ele tem umas referências, umas alegorias bíblicas, mas ele não é o que nos é mostrado. Porque esse filme é como se ele fosse uma grande metáfora. As coisas nele, conforme a trama vai passando, elas não fazem sentido. Você não tem ali uma trama que começa de um jeito, desenvolve e finaliza, tudo baseado naquela história. Tudo que acontece dentro desse filme é para fazer uma metáfora ou uma alegoria a passagens bíblicas. Então muita gente foi assistir esse filme. Você tem principalmente no começo, onde tem aquele suspense, você fala, por que essas pessoas estão chegando? Por que está acontecendo isso? E o fato do filme não dar uma conclusão para essa questão deixou muita gente irada. Muitos acabaram também não entendendo essa questão das alegorias bíblicas, então ele pode não ser um filme para todo mundo. Mas no meu caso, que aqui no Baldoncini nós, cada um vai escolhendo o filme que vai ser comentado, eu tinha filmes muito melhores na minha lista para escolher, mas a hora que eu lembrei desse filme, eu falei, não, a gente precisa falar dele, porque apesar de saber que ele está longe de ser um dos melhores filmes que está na minha lista, ele é aquele que eu sempre quero ver a opinião das pessoas, porque ele é muito intenso e ele é muito bizarro a forma que as coisas acontecem. É literalmente impossível você saber como ele vai terminar, por conta de que ele é quase como se não fizesse sentido, né? Se você não pega pra analisar a mensagem dele. Esse filme, ele não tem meio que um roteiro que você meio que já entende o final. Então, assim, ele é meio que largado, entre aspas, porque ele tem meio que umas passagens que você vai começar a entender no filme, assim, quando vai passando no filme, você vai começar a pegar umas referências que estão na Bíblia. Mas você pode reparar que esse filme ele não é tão mastigado assim. Ele te dá algumas passagens, algum significado, mas não te dá a resposta. Você tem que procurar a resposta daquele filme, daquela cena. Uma cena assim que não tá na Bíblia, você, pessoal, dando um like no canal, compartilhe, não se esqueça, se inscreva aqui e também comente. Bom, nesse filme nós temos a Jennifer Lawrence, que ela vai interpretar a mulher do Javier Bardem, que nesse filme ele interpreta o marido. Você não tem o nome de nenhum deles, nenhum dos personagens que aparecem no filme você vai ter o nome deles. Você vai ter a empresária, você vai ter a mulher, você vai ter os filhos, mas nenhum deles é dado o nome. Mas o que você acha na questão de atuação nesse filme? Como é que foi pra você? Então, assim, pra mim, a Mãe, que ela também é uma atriz que já fez Jogos Vorazes, uma franquia muito boa, pessoal. Se você não assistiu Jogos Vorazes, procura assistir. Os filmes são muito top.
Mas pra mim não foi uma boa escolha escolher ela nesse filme. Assim, não gostei da atuação dela para esse filme. Então, quanto nessa questão, eu acho que não foi erro dela. Eu acho que foi de propósito eles deixarem ela daquele jeito. Foi a forma que o diretor mentalizou esse filme. Porque você já tem outros filmes ela tendo uma atuação muito boa. E o que ela é ali, basicamente? É uma mulher que ela é muito submissa ao marido e ela tá simplesmente sem entender nada do que está acontecendo. Você não tem ela tendo atitudes por boa parte do filme. E eu acho que uma atuação que ela não é tão firme, pelo menos no começo, né? Que no fim você tem uma coisa mais intensa, mas acaba sendo mais por culpa do roteiro do que exatamente da atuação da Jennifer Lawrence. Pelo menos foi a forma que eu vi. Você pode reparar que ela meio que interpretou uma personagem onde parece que ela tava sem graça. Só assim, tinha certas situações que parece que ela meio que sem graça, Sim. uma pessoa mais retraída, assim, não tinha muita fala no filme. Mas, igual você falou, também pode ser o roteiro, assim, pegou ela de propósito para fazer o contexto com o filme. Porque ali, o que nós temos no filme? Os dois estão ali bem isolados e de repente aparece um homem de idade no meio da noite, falando que se confundindo, achando que era uma pousada, aquilo ali. E o personagem que faz o escritor, o marido, ele simplesmente convida ele para entrar, fala, não, fica à vontade. Aí você tem ali a esposa ficando meio que sem acreditar naquilo e ele muito à vontade, deixando um estranho simplesmente entrar na casa, sendo totalmente amigável. Até com as questões onde aquele homem é muito inconveniente, mas ele simplesmente vai ignorando essas coisas, vai deixando passar, enquanto ela acha isso muito estranho. Então, o filme ele vai se desenvolvendo com cada vez mais personagens chegando e tendo toda essa interação muito estranha, onde tem um suspense muito forte no filme nessa questão. Por favor, entre. Olá. Olá. Ele é um estranho. Vamos deixá-lo dormir na nossa casa? Olá. Olá. Sabia que ele era casado? Então, pessoal, chegou agora o momento do spoiler. Se você não viu o filme, pessoal, vai lá no filme ver, depois volta para cá, tá? Avisados. Esse filme vai abordar uma questão, pessoal, todo mundo já conhece, a história de Adão e Eva. Sim, porque nós temos no começo do filme esse homem chegando na casa, onde ele acaba sendo muito inconveniente em várias questões, mas mais tarde ela se levanta da cama, ela começa a ouvir que ele está passando mal e ela vai ver o que está acontecendo. E o personagem do marido está junto com ele enquanto ele está vomitando. E nessa cena, a câmera mostra rapidamente que na costela do homem, que ele está sem camisa, tem um ferimento na costela. Então o marido vai lá, ele tampa rapidinho assim e fala, ele precisa de privacidade, nos dê licença. Então ela vai lá, ela acaba saindo e no outro dia aparece a mulher desse homem também de forma totalmente inconveniente, que seria mais uma alusão ali à questão de Adão e Eva, que você tem primeiro eles chegando no paraíso, aí você tem a questão ali da costela que é retirada, outro dia após Adão acordar, ele encontra com a Eva, que é mais ou menos o que acontece nesse filme. Ela se pergunta, ué, mas você tá passando mal? Você dormiu bem? Nossa, eu dormi super bem. Também dá a entender da passagem que Deus colocou Adão para dormir para arrancar a costela dele. De repente eles estão ali conversando, ela fala ali o quanto eles são inconvenientes, aí de repente você escuta algo quebrando lá em cima. Eles correm para lá e eles percebem que o cristal, que é tão precioso, que ele mandou eles não mexer de jeito nenhum, estava quebrado. Ele fica muito furioso, manda eles saírem de lá. Aí a esposa dele já fala, não, vocês têm que ir embora agora. Ela fala, não, mas nós só estávamos olhando, vocês têm que ir embora. Então o que acontece? Ele está muito furioso, ele até aperta os cristais nas mãos, que começa a sangrar, ela fica preocupada com ele, ele é muito ríspido com ela, ele fala, tipo, sai daqui, eu preciso de silêncio. Ele dá uma acalmada e fala, por favor. Então, enquanto ela tá tentando expulsar eles, o que acontece? Ele começa a fechar aquele quarto, martelando ali para tampar com as tábuas. Ela tá falando, mas o que você está fazendo? Fala, não, eles nunca mais vão entrar aqui. Ela fala, não, mas pode deixar, eu expulsei eles. Ele responde ela, mas para onde eles iriam? Que aí você tem essa questão muito estranha, que você vai tentando entender o que está acontecendo, que já é uma alusão à expulsão, onde Deus fala para eles não comerem do fruto proibido, que tem a questão do cristal, eles vão lá e fazem, que seria a Eva que instigou, né? Que ela fala, eu só queria mostrar para ele
o cristal, só queremos ver. Então depois eles são expulsos do paraíso. Aí depois a protagonista do filme, ela está passando pelos quartos e ela vê ali pelo canto da porta que eles estão tendo relações sexuais depois do que eles fizeram lá em cima. E também quer dizer a parte que eles meio que criaram o Caim e Abel. É, sim, porque logo após eles terem a relação, você começa a ter a aparição dos filhos ali na casa, que é como aquela passagem da Bíblia, que depois que eles são expulsos, eles devem crescer e se multiplicar. Então o filme ele vai decorrendo com várias passagens bíblicas. Você tem ali de repente aparecendo os filhos do casal também na casa, já entrando, ela achando tudo muito estranho, mas o marido tentando sempre entender. Então aparece o primeiro filho, ele fala, você sabe que ele vai ficar furioso, né? Vocês já conversaram com ele falando sobre um testamento. Então de repente aparece o outro irmão muito bravo, falando, vocês não se importam comigo, vocês quiseram deixar toda a herança para ele, eles queriam deixar que ele só poderia usar o dinheiro se tivesse consentimento do irmão. Então você tem ali os dois brigando, discutindo intensamente, onde aquele irmão que chega depois acaba matando o irmão mais velho. Que seria Caim matou Abel. A parte também da Bíblia. Inclusive, no momento onde ele mata ali o irmão, onde o irmão dele cai, fica uma mancha que simplesmente ao longo do filme não vai sair. Onde toda hora a mãe fica tentando cobrir aquilo lá ou limpar, mas não sai, que seria o quê? Do primeiro assassinato. A primeira vez que um homem tirou a vida de outro, que como se deixasse uma marca permanente no planeta ou na humanidade, que acabou se seguindo com todo o restante, né, de violência e tudo mais. Se doa. Nunca é o bastante. Esse filme, ele abordou assim um sentimento em mim, assim, um pouco mais de confusão. Que quando eu fui parar pra pensar, pra conversar, realmente esse filme vai abordar um tema um pouco mais religioso, que eu não sabia e estava sendo abordado. Então, quando eu vi esse filme, eu fiquei meio que perdido. Assim, cara, o que esse filme tá querendo dizer? Assim, tem muita coisa que esse filme, ele tá sendo tacado, mas tem alguma explicação por trás. Ele quer dizer alguma coisa com aquilo que tá sendo mostrado, né? Assim, então, quando eu vi o filme, eu comecei, cara, essa cena aqui, do nada, ela foi colocada, mas, assim, não explicou por quê. Outra cena começou a ser, assim, tacada assim, não teve explicação. Eu pensei, cara, esse filme tem algum significado por trás. Sim. Então, na questão do filme Mãe, eu gosto muito dele, não porque eu entendi a mensagem logo de cara, eu falo, não, isso aqui é uma obra-prima, mas principalmente pela questão da experiência assistindo. Que eu levo muito em consideração esse filme, que eles trazem um sentimento, por exemplo, nesse filme ele traz um sentimento muito intenso, primeiro, de dúvida, você querer saber o que vai acontecendo, e depois que a coisa vai descarrilhando e vai acontecendo tudo muito rápido, numa proporção inimaginável, eu ficava olhando aquilo lá e falava, nossa, mas que maravilha isso, eu não tô entendendo nada, mas eu tô gostando muito. Eu gosto dessa questão do filme, onde ele te faz pensar um pouco mais, ele não te dá tudo de cara. Mesmo nessa questão do filme, onde na primeira camada não faz sentido nada, a experiência assistindo ele foi muito intensa, sabe? Então por isso que esse é um tipo de filme que eu gosto de recomendar às pessoas. Não porque eu acho que elas vão gostar, eu realmente acho que a maioria das pessoas vai detestar o filme, mas porque eu gosto desse sentimento de confusão, onde você fica tentando entender o que está acontecendo e ele vai te dando aquela adrenalina. Então, pessoal, aqui vou ser verdadeiro, assim, o filme realmente eu não gostei muito do filme, mas a mensagem, quando você entende, o filme começa a ficar bom. Porque é um filme que você não entende de primeira. Assim, então você vê a primeira vez o filme, você não entende. A segunda vez, quando você vê o filme com a mente um pouco mais aberta, vai começar a pegar as referências. Mas realmente, é um filme pra você pensar, não pra você conseguir entender o contexto. Sim, que é o motivo que muita gente detestou e quem for assistir ainda vai detestar, porque ele não funciona na primeira camada. O filme só funciona se você
percebe a mensagem, que algo que eu gosto muito nele é que ele te desperta a curiosidade. Você vai assistindo, a hora que você percebe que o filme não faz sentido, você fala, tá bom, do que esse filme vai falar. Então, aí ele vai te proporcionar uma experiência a mais quando você descobrir. Mas se você só assistir ele de uma vez, você tá passando lá, você não sabe o que o filme é, e você só assiste, você fala, nossa, mas que lixo, não faz sentido nenhum o que tá acontecendo. Mas que não foi no meu caso a primeira vez assistindo, porque ele me despertou muito essa curiosidade, teve um sentimento muito intenso que ele proporcionou, e eu gosto desses filmes confusos que te fazem pensar mais. Então, apesar de saber que ele está muito longe de ser um filme muito bom, eu gosto muito pela experiência de assistir ele. Tá quase no nível mediano o filme. No meu caso, como eu já disse várias vezes, é um filme muito intenso, eu gosto dele sim, é um filme que eu sempre vou recomendar para as pessoas, apesar de saber que elas vão detestar. Então, para o filme Mãe, eu vou dar uma nota 6.5. Apesar de gostar bastante dele, eu sei que ele tem falhas que são gigantescas, pelo fato dele não funcionar numa primeira camada, pelo fato dos personagens dele não se desenvolver e dele funcionar apenas como metáfora. Mas apesar disso, é um filme que tá ali entre meus preferidos para assistir qualquer hora. Então, assim, o filme pra mim, ele realmente foi legal, assim, quando você começa a entender o contexto. Realmente não foi um filme que me agradou bastante, então a minha nota vai ser um pouco mais fraca. Vou dar uma nota 4.7. Mas e você, concorda com as nossas notas? Você percebeu mais coisas no filme que não falamos aqui? Comente aqui embaixo. Então, pessoal, não esquece, novamente reforçando, deixa o like, compartilhe, se inscreva e também comente. Aqui é o Baldão Cine e tchau.